O vento uivava pela ilha, chicoteando o cabelo da mulher. Ela ficou à beira da água, ansiando por um navio que nunca viria. Por 18 anos, ela esteve sozinha. Apenas o estrondo das ondas e os chamados distantes das gaivotas. Mas ela não estava quebrada, não havia desistido da esperança. Quando o sol se pôs abaixo do horizonte, ela se virou e voltou para seu abrigo. Atrás dela, as ondas lavavam suas pegadas, apagando os vestígios de sua presença. San Nicolas, uma ilha remota e desolada na costa da Califórnia, fica vazia, envolta por uma densa e sinistra neblina. Conchas espalham-se pelas margens enquanto as ondas quebram contra os penhascos. É um dos verdadeiros lugares desabitados que restam na Terra, embora nem sempre tenha sido assim. San Nicolas foi o lar dos Nicoleno, uma próspera tribo indígena americana que viveu lá até cerca de 1835. Mas uma tragédia mudou tudo. A população nicoleno foi quase exterminada e a ilha foi abandonada. Ou assim parecia. Por anos, marinheiros que passavam pela ilha relatavam uma visão estranha, uma figura solitária surgindo da névoa. Uma mulher, diriam correndo para a praia, acenando como se quisesse atrair os homens para mais perto. Uma ótima história de fantasma, não? O tipo de história marítima usada para assustar novos marinheiros ou passar o tempo em longas jornadas no mar. Mas isso não era uma história de fantasma. O nome de nascimento dela foi perdido no tempo, mas foi batizada como Juana Maria. Porém, a história se referiria a ela por outro título: a única mulher da ilha de San Nicolas. Ninguém escolhe viver isolado por tanto tempo. Ser cortado da sociedade por anos só pode ser o resultado de circunstâncias horríveis. O que aconteceu em San Nicolas para deixar Juana Maria abandonada sozinha por quase 2 décadas? E enquanto ela conseguiu sobreviver todos esses anos, como seu eventual resgate levou a algo ainda pior? Pouco se sabe sobre a vida precoce da única mulher de San Nicolas, nem mesmo a língua que ela falava. Mas 2 coisas são certas: ela nasceu em algum momento no início do século XIX e ela era membro da tribo Nicoleno. A história exata dos Nicoleno não é extensivamente registrada, mas acredita-se que eles habitaram a ilha de San Nicolas por pelo menos 10.000 anos. Durante esse período, os Nicoleno prosperaram, erguendo diversos assentamentos pela ilha de apenas 14.500 acres, um feito notável. Os Nicoleno eram habilidosos navegadores, construindo canoas para viajar e negociar com tribos vizinhas, como os Gabrielinos e os Chumash. Na maior parte do tempo, os Nicoleno tinham o necessário para sobreviver. As águas ao redor de San Nicolas eram ricas em peixes, baleias, lontras marinhas e abalone, uma seleção de frutos do mar que os mantinha bem alimentados e fornecia mercadorias valiosas para comércio. Porém, essa fartura não ficaria oculta indefinidamente. Por volta dessa época, caçadores aleutas do Alasca chegaram à ilha, não por comida, mas por algo mais valioso: peles. A pele da lontra marinha era tão valiosa que os comerciantes a apelidaram de ouro macio. Os aleutas planejavam caçar o máximo de lontras marinhas que pudessem antes de voltar para casa com a preciosa carga, e foi esse recurso abundante que levou a um encontro entre esses caçadores e a tribo Nicoleno, um encontro que acabaria mudando a trajetória da vida de Juana Maria. Em 1814, 30 temíveis aleutas, caçadores nativos do Alasca, chegaram à ilha de San Nicolas a bordo do navio Brig Eumenia, ou Lídia, sob ordens da Companhia Russo-Americana, uma corporação criada para expandir a colonização. Os caçadores planejavam ficar e, no ano seguinte, dizimaram a população de lontras marinhas, matando-as por sua pele. Mas o pior foi como trataram a tribo Nicoleno. Os caçadores eram brutais, especialmente com as mulheres, agredindo-as e assassinando os membros da tribo Nicoleno que tentaram protegê-las. Indignados, os Nicoleno reagiram com ataques surpresa contra os homens da Companhia Russo-Americana, alguns dos quais viraram verdadeiras batalhas. Mas, infelizmente, quando a poeira baixou, os Nicoleno sofreram o mesmo destino que as lontras marinhas, com seus números devastados. Apesar dos aleutas terem deixado San Nicolas, eles voltaram em 1815 acompanhados do caçador russo Boris Tarasov. Desta vez, as autoridades espanholas intervieram, prendendo os homens por caça ilegal, mas o dano duradouro já havia sido feito. Em 1835,
a tribo Nicoleno quase desapareceu, com apenas 18 a 20 sobreviventes restantes na ilha de San Nicola. A notícia da brutalidade dos caçadores chegou aos missionários católicos na Califórnia. Logo, um grupo de frades franciscanos da missão Santa Bárbara decidiu que seriam eles a partir para San Nicolas e resgatar os membros restantes da tribo. Os missionários embarcaram em uma escuna chamada Peores Nada, que se traduz como melhor que nada, e partiram com um nobre, mas míope objetivo de resgatar os ilhéus. Comandado pelo capitão Charles Hubbard, o melhor que nada partiu do sul da Califórnia e chegou a San Nicolas. Os missionários logo começaram a reunir a tribo Nicoleno, levando-os para bordo, prontos para transportá-los de volta ao continente. Porém, segundo relatos da tripulação do navio, uma mulher entre os membros da tribo implorou para ser levada de volta à costa. Ela alegou que seu irmão mais novo foi deixado na ilha e estava desesperada para voltar para ele. Aparentemente, antes que qualquer membro da tripulação pudesse pensar em contê-la, ela rapidamente pulou ao mar e nadou a curta distância de volta para San Nicolas. Outras versões relatam que quando Hubbard e sua tripulação foram evacuar o último Nicoleno, a mulher não foi encontrada. Com uma tempestade se aproximando, a tripulação rapidamente embarcou os outros, temendo que o navio se chocasse contra as rochas. Na pressa, eles deixaram a mulher para trás, e essa mulher era Juana Maria. Assim, a única mulher da ilha de San Nicolas foi abandonada quando sua tribo foi levada para o continente. Os demais nicolenos se espalharam por diferentes missões católicas ao chegar no continente. De acordo com os registros, a maioria morreu pouco tempo depois. Isso deixou apenas um de sua tribo em todo o mundo abandonado em uma ilha sozinho. Então, como a única mulher da ilha de San Nicolas sobreviveu sozinha? A resposta é muito bem. Ela se adaptou bem à vida solitária em San Nicolas. Ela caçava focas e cormorões para se alimentar, construiu uma cabana com materiais encontrados e fabricou ferramentas como cestos de grama, garrafas de água e cordas. Ela passava os dias costurando, pescando e procurando comida, sobrevivendo com gordura de foca e cantarolando. Ao longo dos anos, a lenda da mulher solitária de San Nicolas se espalhou entre os marinheiros. A forte tradição oral preservou a história entre os muitos missionários religiosos que navegavam nas águas daquele tempo. Alguns marinheiros afirmavam avistar ocasionalmente a misteriosa mulher ao passar pelas costas de San Nicolas. No entanto, ninguém nunca conseguiu verificar se esses eram encontros genuínos ou apenas histórias exageradas de marinheiros. Por volta de 1850, outro caçador de lontras visitou a ilha e afirmou ter encontrado uma cabana que ele acreditava ter sido usada pela solitária mulher da ilha de San Nicolas. No mesmo ano, inspirado pelos rumores sobre a mulher solitária, o padre José Gonzalez da missão Santa Bárbara contratou Thomas Jeffries, pagando-lhe $200 para procurá-la na ilha de San Nicolas. Jeffries não teve sucesso, mas suas histórias capturaram a imaginação de outros, incluindo George Nidever, um colorido caçador de peles, comerciante e fazendeiro de Santa Bárbara. Nidever ficou fascinado pelo mistério da mulher solitária da ilha de San Nicolas e interessado nas grandes populações de focas e lontras marinhas da ilha abandonada. Apesar dos caçadores da companhia russo-americana terem devastado a vida selvagem local décadas antes, é provável que ela tenha prosperado desde sua partida, especialmente com os Nicoleno restantes não mais caçando. É possível que as intenções de Nidever para San Nicolas não fossem totalmente altruístas. Afinal, o homem estava no comércio de peles e ainda poderia lucrar bem com o ouro suave da lontra marinha. George Nidever tentou fazer a viagem até San Nicolas em 3 ocasiões distintas. Durante suas 2 primeiras viagens, ele não conseguiu localizar a mulher e teria falhado completamente na empreitada se não tivesse feito mais uma expedição à ilha. No outono de 1853, Nidever enviou outra equipe de busca, agora por uma rota diferente na ilha. O grupo incluía 4 nativos americanos, alguns da tribo Chumash, e Carl Dittman, um caçador de lontras local. Nidever estava convencido de que a mulher solitária de San Nicolas estava lá e que ela havia deliberadamente evitado seus esforços para encontrá-la nas tentativas anteriores. Carl Dittman logo descobriu pegadas humanas na praia. Havia também pedaços de gordura de foca deixados para secar ao sol
junto com uma cesta de penas de cormorão e ferramentas manuais próximas à costa. Eles também acharam uma cabana de ossos de baleia e arbustos. Claramente alguém estava aqui, ou pelo menos tinha estado lá, mas a presença desses objetos pessoais provava que a única mulher da ilha de San Nicolas estava viva. Então, Nightever ordenou de um teste para comprovar que ela ainda estava lá. Eles espalharam os pertences dela por todo o chão, garantindo que se afastassem o bastante da ilha para não serem vistos. Horas depois, o grupo de busca retornou ao local onde encontraram os itens e descobriram que alguém havia arrumado tudo, com a cesta de penas cuidadosamente reembalada. Logo depois, o grupo de busca encontrou a única mulher de San Nicolas, a culpada que procuravam. Ela havia estado sozinha na ilha por 18 anos. Ela usava um vestido feito com penas de cormorão, costurado com linha de tendões. Era até longo o suficiente para quase chegar aos seus tornozelos quando ela estava de pé, evidência do tempo e esforço que levou para confeccioná-lo. Ela deixava seu cabelo grosso e emaranhado cair até os ombros, sem usar nada na cabeça. Anos de exposição ao sol o descoloriram para um tom marrom avermelhado. Cercada por cães leais, ela sentou-se no chão e separou metodicamente a pele de foca da gordura. Ela segurou uma faca rudimentar para cortar a pele. A ferramenta, como as outras dela, era um simples pedaço de ferro martelado em um cabo de madeira feito à mão. Próximo havia uma pilha de cinzas e restos de peixe, pato e outros alimentos forrageados. A pilha alta indicava o longo tempo que ela vivia ali. Ela fez cestos de grama revestidos com asfalto por dentro para conter água. Ela recolheu tendões de animais mortos e os transformou em cordas improvisadas. Uma corda de tendão foi presa entre 2 postes distantes, onde ela pendurou mais pedaços de gordura de foca. Conforme o grupo de busca se aproximava, notaram que a mulher solitária de cerca de 50 anos, altura média e ainda forte e ativa, estava praticamente sorrindo o tempo todo, mesmo com os dentes desgastados quase até a gengiva. Seria fácil supor que a mulher solitária de San Nicolas se assustaria com estranhos em sua ilha. Depois de sobreviver à invasão Aleut de 1814 e ficar quase 20 anos solitária, o súbito surgimento de rostos estranhos podia ser uma experiência angustiante. Mas aparentemente ela não demonstrou medo ou surpresa, nem mesmo durante sua festa de busca à noite. Em vez disso, ela ofereceu comida aos visitantes. Porém, havia um grande obstáculo a superar. Ninguém conseguia entendê-la. Os membros da tribo Chumash que ajudavam no resgate não falavam a língua dela. Devido a palavras ditas e canções cantadas por ela terem sido gravadas, linguistas modernos acreditam que ela provavelmente falava uma língua uto-azteca, nativa do sul da Califórnia. Acredita-se que a única mulher de San Nicolas falava uma língua semelhante à dos luisênios do norte do condado de San Diego e dos ruanenhos perto de San Juan Capistrano. Ambos os grupos negociavam com os residentes nicoleno da ilha de San Nicolas, então suas línguas provavelmente se influenciaram. Apesar de não poderem falar diretamente com ela, o grupo de busca supôs que depois de ser reintroduzida a outros indígenas, a única mulher conseguiria descrever com mais detalhes o que aconteceu com ela. Através do canto, porém, ela sinalizou que seu filho havia sido assassinado anos atrás, ainda bebê. Uma matilha de cães selvagens que ainda infestavam San Nicolas matou a criança. Desde então, ela aparentava se alimentar principalmente de frutos do mar e carne de foca que ela própria caçava. À noite, a mulher solitária demonstrou aos visitantes como caçava focas. Ela fazia linhas de pesca com seus tendões e anzóis de conchas de abalone que amarrava ao longo da costa. Ela também revelou as cavernas onde se escondeu durante a invasão aleuta da empresa russo-americana. A única mulher da ilha de San Nicolas logo se tornaria amiga de Nightever e sua tripulação. Apesar de não entenderem seu nome real, eles a apelidaram de Melhor que Nada, referindo-se ao navio missionário do qual ela teria pulado 18 anos antes. Apesar de ninguém compreender seu idioma, a única mulher falava sem parar. Quando não estava falando, ela cantava e aparentemente era ótima nisso também. O grupo de busca acabou ficando na ilha com a única mulher por cerca de um mês, aprendendo sobre a vida dela na ilha e os vários métodos de caça e artesanato que ela usava para sobreviver. A tripulação que a encontrou
testemunhou de perto a engenhosidade que a permitiu viver sozinha por um longo período. A única mulher guardava todos os pedaços de comida que encontrava, inclusive ossos de animais para sugar a medula após a carne acabar. Ela conhecia todos os lugares perfeitos para coletar água fresca e lenha. Ela ensinou ao Night Ever como criar uma jarra impermeável usando pedras quentes e asfalto, similar aos cestos que ela fazia. Relatos afirmam que a tripulação, em troca, recheou uma foca para a mulher solitária, um gesto que a encantou. Segundo Carl Dittman, ela o pendurou no teto de sua cabana usando mais cordas de tendão. Aparentemente, ela se deitava de costas sob ele e o balançava para frente e para trás, mantendo-se entretida por horas a fio. A mulher solitária se juntou voluntariamente à equipe de busca no dia da partida. Ela levava apenas uma cesta com suas roupas, os únicos resquícios de sua vida na ilha. Ela foi levada para a missão Santa Bárbara e colocada aos cuidados do casal Cavaleiro Ever. A mulher solitária estava extasiada ao chegar em Santa Bárbara, fascinada principalmente pela visão dos cavalos. Conta-se que quando ela viu pela primeira vez um homem a cavalo, acreditou que fossem uma única criatura. Após o cavaleiro desmontar, ela tocou nele e no cavalo para confirmar que eram distintos. Ela também se maravilhou com todas as roupas e alimentos importados da Europa para as colônias americanas. A única mulher de San Nicolas rapidamente se tornou uma celebridade local, atraindo a curiosidade de toda a região. Moradores de Santa Bárbara e de lugares ainda mais distantes se aventuravam para vê-la, algo que a agradava muito. Ela recebia vários presentes de seus visitantes, que nunca aceitava e os passava para os filhos de Nidever. Durante esse tempo, sugere-se que George Nidever recebeu uma oferta de um circo que queria exibir a mulher solitária, mas, felizmente, ele os recusou. Após anos sozinha, a mulher solitária parecia feliz por estar novamente entre pessoas. No entanto, nenhum dos seus companheiros da tribo Nicoleno ainda estava vivo, o que significa que ninguém era capaz de entendê-la. Nativos americanos, chumash locais e padres multilingües da missão tentaram traduzir a língua. Em certo ponto, até enviaram um grupo de Tongva, indígenas da bacia de Los Angeles que antes viviam na ilha de Santa Catalina, para tentar interpretar seu discurso, mas também não conseguiram. No entanto, existem relatos de Fernando Quetzalcóatl Librado, um ancião chumash, tentando traduzir as palavras de uma canção cantada pela única mulher da ilha de San Nicolas. Ele recitou as palavras de memória para um homem, um índio cruzenho, que falava uma das línguas chumachã extintas. Até onde ambos podiam dizer enquanto a única mulher estava cantando: "Eu vivo contente porque posso ver o dia em que quero sair desta ilha." Mas a precisão desta tradução é questionável na melhor das hipóteses, se não for um palpite descarado. Pouco mais foi registrado sobre o idioma dela, além de uma gravação em cilindro de cera da canção cantada por Liberado e capturada pelo antropólogo John Peabody Harrington. Apesar da felicidade de não estar mais isolada, a única mulher de San Nicolas não poderia desfrutar disso por muito tempo. Após 7 semanas no continente, ela contraiu disenteria e morreu em Gary, Califórnia. A doença foi associada ao consumo excessivo da comida rica que agora tinha acesso. O próprio Night Ever afirmou que ela gostava de milho, vegetais e frutas frescas e que, após tantos anos com menos nutrientes, essa comida foi, em última análise, o que a matou. No leito de morte, a única mulher de San Nicolas foi batizada na fé católica como Joana Maria. Ela foi enterrada em uma sepultura anônima no cemitério da missão de Santa Bárbara na noite de sua trama familiar. Ninguém jamais saberá verdadeiramente o que a única mulher suportou durante esses 18 anos, mas sua história é de uma resiliência notável, a coragem de ficar para trás com seu irmão e a habilidade de sobreviver sozinha por quase 2 décadas. O que você acha da incrível história da única mulher? Você acredita que ela ficou para trás por escolha ou foi deixada para trás por acidente? E como você imagina que foi a vida dela nesses 18 anos? Deixe-nos saber nos comentários. Confira agora como um homem sobreviveu 133 dias perdido no mar em uma balsa salva-vidas. Ou clique neste vídeo